qualquer outro lugar, mas tua glória me atrai. Coríntios, capítulo de número 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai juntamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esta leitura. Te louvamos pela sua palavra. Esta palavra, Deus, que é digna de toda aceitação. Esta palavra que quando sai dos nossos lábios, Deus querido, não sai pela força do nosso fôlego, não. Mas quando esta palavra, quando sai dos nossos lábios, ela vai de encontro, aleluia. Glória a Deus, ao coração de cada um dos teus filhos, pela pessoa do teu Espírito Santo. O Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Que nesta noite, aleluia, a sua palavra, uma vez mais, faça o efeito nas nossas vidas. E que a autoridade, a unção da sua palavra, aleluia, venha se manifestar nesta noite dentro de cada um de nós, aleluia. A palavra, meu Deus amado, aleluia, quando verdadeiramente chega nos nossos corações, o Evangelho se torna poder para a salvação de todo aquele que crê. E por isso, nesta noite, Pai, ministra aos nossos corações a sua palavra em nome de Jesus. Ajuda-nos, meu Pai, a transmitir tudo aquilo que o Senhor quer para a sua igreja, para o seu povo, pois toma a frente de tudo e nos dá vitória em nome de Jesus. E aquele que crê diz: amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nosso. Vai ficar comigo, Deus? Oh, glória a Deus, aleluia. Amados, essa palavra, ou esses versículos que nós acabamos de ler, de 1 aos Coríntios, no capítulo de número 15, nós vemos o apóstolo Paulo trazendo alguns esclarecimentos acerca da ressurreição, porque muitos dos filósofos do seu tempo, muitos dos históricos, homens que pensavam, homens que viviam pela razão, e muitos que não acreditavam assim também na ressurreição dos mortos, perturbavam o crescimento da igreja, perturbavam o desenvolvimento sadio do trabalho do Senhor. E haja vista, amados irmãos, que inclusive no tempo de Jesus havia os fariseus e principalmente os saduceus que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então essa questão entrou em pauta e trouxe muita confusão na mente das pessoas que viviam neste tempo. E não foi diferente no tempo de Paulo e nas igrejas a qual Paulo ia fundando, ia discipulando e disciplinando aqueles irmãos em Cristo. Mas assim como havia muitos que estavam na igreja, propriamente na igreja de Corinto, a qual este versículo foi pronunciado, muitos irmãos estavam ficando tristes, porque os seus parentes estavam morrendo e eles não sabiam o futuro daqueles que já morreram. Eles não sabiam o futuro daqueles que faleciam, e logo eu vinha e ficava: o que acontece agora? Porque Paulo estava falando, Paulo nos ensinou que Jesus vai voltar. Jesus também garantiu para nós que estaria voltando. Mas
agora o tempo passou, aqueles que vinham crendo em Cristo morreram, muitos dos nossos irmãos morreram. E agora o que é que vai acontecer? E agora como isso vai mudar? O que é que acontece com as pessoas que já morreram? E todo este questionamento foi levantado exatamente por inimigos do crescimento da obra de Deus. Foram levantados todos esses questionamentos e colocadas essas dúvidas no coração e na mente das pessoas, por pessoas que não têm compromisso com a verdade do Evangelho, que até ouviram os ensinamentos de Jesus, que até ouviram os ensinamentos de Paulo, mas viviam conforme o seu bel prazer, a sua própria vontade e daquilo que eles mesmos acreditavam. Então isso estava trazendo, querido, muita discórdia, confusão. Isso estava trazendo muita bagunça na mente da igreja. Muitos estavam deixando de crer, de acreditar. Muitos já não tinham esperança em um depois da morte. Muitos daqueles que estavam vivos não acreditavam que algo poderia acontecer de bom por aqueles que já morreram. Tudo isso por conta de alguns questionamentos, algumas heresias, ou como o próprio apóstolo Paulo coloca no versículo de número 33, mas conversações. O versículo de número 33, ele diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Os bons costumes, queridos, que foram gerados, os bons costumes que foram aderidos por aqueles que viam crendo em Cristo. E que bons costumes eram esses? A alegria de estar na casa do Senhor, a alegria, louvado seja Deus, de estar ligado no corpo de Cristo e na comunhão com os irmãos, a alegria de continuar propagando, aleluia, a pregação do Evangelho, a ministração do Evangelho, para estar alcançando vidas e multidões, porque eles mesmos estavam perdendo a sua fé, eles mesmos estavam com a sua mente turbada e preocupados. E aí, se morrer, o que é que vai acontecer? Acabou a nossa chance. Tudo isso por conversações, más conversações que bombardeavam a fé do povo de Deus. E verdadeiramente a palavra de Deus, querido, ela é mais atualizada, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. A palavra de Deus, ela é mais atual, querido, do que as notícias de amanhã. E olha, glória a Deus, o quanto isto é verdade para os nossos dias. Porque quantos dentro das igrejas deixaram de fazer aquilo que agrada a Deus, deixaram de produzir para o reino de Deus por causa de más conversações dentro da obra, por causa de palavras negativas na obra de Deus, por causa, aleluia, de conversas que não agradam ao Senhor. Quantos não deixaram de fazer a obra de Deus? Quantos não estão largando o arado? Quantos não estão, aleluia, se desativando na obra do Senhor? Por tantas coisas que têm se levantado, mas a principal que tem verdadeiramente conseguido chegar na vida das pessoas, tem conseguido atingir a vida de obreiros, tem conseguido atingir a vida de homens e de mulheres dentro da casa do Senhor, são as más conversações. É falar aquilo que não se deve ser falado, é propagar, querido, más notícias para as pessoas. E o interessante é que o Evangelho no original é completamente contrário a isso.
evangelho no grego, querido, no grego, koine, significa boas novas. É totalmente ao contrário das más conversações, das más notícias, ou más novas que as pessoas ficam propagando, aleluia, de ouvido em ouvido, matando a fé de um, desanimando a alegria de outro, fazendo outros pararem, estacionar. Más conversações. O evangelho não, o evangelho é boas novas de salvação, e foi isso que o Senhor mandou na sua igreja propagar os quatro cantos da terra. O evangelho que salva, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma, o evangelho que restaura, o evangelho que levanta, o evangelho que sustenta, que Paulo falou aos Romanos no capítulo 1 e no versículo 16: não me envergonhe do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E verdadeiramente, amados, na boca de muitos o evangelho tem ficado de lado, as boas notícias têm ficado de lado, e as más conversações têm prevalecido. E as más conversações contaminou e continuam contaminando a outras pessoas. E por isso o apóstolo Paulo, acerca do assunto da ressurreição, fala para a igreja aos Coríntios, que era uma igreja que é mais agravante ainda. Escuta isso, ó. Ainda é agravante. A igreja de Corintos, amados, que ficava na Grécia, queridos, era uma igreja que tinha todos os dons do Espírito Santo. Não faltava um dom para a igreja aos Coríntios. Toda a igreja tinha os dons do Espírito. A igreja possuía os dons do Espírito Santo. Tinha a palavra de sabedoria, tinha a palavra da ciência, tinha a revelação, tinha a profecia, tinha o dom da fé, aleluia, tinha o dom de interpretar as línguas, tinha o dom do discernimento, tinha a variedade de línguas, tinha os dons de curar, aleluia, glória a Deus, dentro daquela igreja. E uma igreja cheia dos dons, que se tinha dons, quem governava, quem estava sobre aquela igreja, era o próprio Espírito Santo distribuindo os dons, aleluia, conforme a fé e a capacidade de cada um. Então, amados, verdadeiramente eu aprendo aqui uma lição. Aleluia. Os dons apenas não é suficiente, amados. Os dons no meio da igreja não é suficiente, aleluia, para blindarmos, aleluia, blindarmos contra os ataques e os enganos de Satanás lá fora. Não é suficiente. Os dons vai alcançando e vai edificando um, edificando a outra, edificando a igreja. Mas em meio a todos os dons, sorrateiramente, as más conversações iam chegando nos ouvidos das mulheres. As más conversações iam chegando nos ouvidos dos homens. As malas novas iam chegando nos ouvidos da igreja. E quando Paulo olhou, a igreja estava sem esperança da ressurreição. Quando Paulo olhou, a igreja perdeu a esperança e a alegria de continuar servindo ao Senhor. Pastor, mas tinha dom. Eles tinham dom. Aleluia. Mas as más conversações conseguiam se infiltrar na igreja. E sabe por que as más conversações se infiltram? Chegam
manter a constância. É uma igreja que não consegue manter, aleluia, a constância na presença do Senhor. Vai andando, de repente está parado, está voltando passos atrás. É uma igreja que está com a mão parada, mas de repente está desanimado, parado, frustrado. É um povo, louvado seja o nome santo do Senhor, que não mantém a constância. E Paulo falou ainda aos Coríntios, nesse mesmo capítulo, no número 58, do capítulo de número 15 de 1 Coríntios, ele disse: portanto, meus irmãos, sede firmes, olha, firmes, 1, 2, agora constante, 3, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão, aleluia, glória a Deus. Por gentileza, olhe para o seu irmão e diga para ele: mantenha a constância, mantenha a firmeza, não pare. O que você faz na obra de Deus não é em vão, toda a tua dedicação na obra de Deus não é em vão, tudo que o Senhor colocou na sua mão para você fazer não é em vão, aleluia. Pode se levantar, queridos, podem se levantar contra você, podem se caminhar, fazer o que for, mas o que você faz na obra de Deus não é em vão. Peraí, amados, mas o detalhe aqui é se eu estou fazendo verdadeiramente, é se eu estou fazendo a obra de Deus, é se eu verdadeiramente estou ativado, porque não adianta dizer eu estou fazendo e não estar. Não adianta eu dizer não, eu sou obreiro, eu estou fazendo a obra e nós não vemos. E nós não somos conhecidos, e nós não somos vistos. Aí se levantam os santarrões de plantão e diz assim: pastor, é porque é Jesus para ser visto. É, irmão, mas é Jesus para ser visto na minha e na tua vida. É para Jesus ser glorificado na minha e na tua vida. É para o nome do Senhor ser glorificado na minha e na tua vida, através daquilo que você faz, para a glória dele, para a exaltação dele, para o louvor dele, aleluia. O nome do Senhor só vai ser glorificado pelo aquilo que nós fazemos, quando nós fazemos verdadeiramente. Não é fazer por fazer, não é fazer por fazer, mas fazer verdadeiramente. E tudo que você faz com amor, você faz com excelência, sim ou não? Você faz com excelência, você capricha nos detalhes, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Você, aleluia, capricha nos detalhes, não se contenta em entregar a Deus, aleluia, um serviçozinho meia boca, está entendendo, querido? Não se contenta em entregar para Deus uma merreca, um trocado no seu trabalho, não, aleluia, glória. Quem ama o que faz, faz para Deus com amor e com dedicação, aleluia. E é essa dedicação na minha e na sua vida, na obra de Deus, que o nome dele e que ele aparece. Por isso, aleluia, que João, ele fala isso no capítulo 3 de João 10, 30, melhor dizer, 3:30, se eu não me engano. Ele disse: o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Olha o que Deus falou aqui no meu coração, queridos. Olha o que Deus falou agora aqui no meu coração para ministrar a igreja. Nós pensamos que diminuir é desaparecer, é não ser visto. Nós pensamos, querido, que diminuir para o nome dele ser glorificado é você sumir de cena.
cena. Pelo contrário, sabe como é que você diminui? Sabe como é que eu diminuo para que ele apareça? É ele aparecendo. Isso é interessante, irmão. É quando eu apareço que eu começo a dizer: pastor, mas é para Jesus aparecer. Mas como é que ele vai aparecer na minha vida? É eu aparecendo na vida dos meus irmãos para servi-los. Oh, aleluia. Deus está falando conosco nesta noite. Oh, aleluia, glória a Deus. Você some, você se esvazia quando você aparece para ser bênção e para servir, aleluia, aos teus irmãos. Perguntaram para Jesus o seguinte: perguntaram para Jesus, aleluia, para ele dar um exemplo, aleluia, de quem é grande no reino de Deus. Quem é o maior no reino de Deus? A mãe de João e Tiago chegou para Jesus e disse assim: ei, permita que um dos meus filhos, um sente a tua direita e o outro sente a tua esquerda. Dá um lugar de posição para eles. Eu disse: será que eles vão poder beber do cálice que eu vou beber? Mas Senhor, então me dê um exemplo aqui. Me dê um exemplo do que é ser grande no reino de Deus. Aí Jesus, irmão, pega não um trono para dar exemplo do que é ser grande no reino de Deus. Ele não pega uma coroa para colocar na cabeça de algum deles. Para ser grande no reino de Deus, ele não pega, escolhe, aleluia, um cavalo bonito, cera ele e bota vestes reais no corpo das pessoas. Não, Jesus, para mostrar que ele é grande no reino de Deus, ele pega uma bacia com água e um lençol, uma toalha no seu ombro. Pastor, o que ele faz? Ele se abaixa e vai lavar os pés dos discípulos, porque o maior no reino de Deus são aqueles que mais servem aos nossos irmãos. Este é o sinal de quem é grande no reino de Deus, irmão. São aqueles que servem, não aqueles que são que querem apenas ser servidos. Porque no reino de Deus é diferente, irmão. O grande é o pequeno. Aleluia. Aqueles que se humilham é aqueles que ele levanta. O grande no reino de Deus é aquele que mais serve. Mas o que está acontecendo com os crentes de hoje? O que está acontecendo com os crentes de hoje, irmão? Que recebem os títulos e por receber títulos deixam de servir, sentam com a cara dura, com o nariz empinado na cadeia, imperosos, não se move, não se dispõe. Essas pessoas perderam o sentido do que é servir a Deus. E servir a Deus é dedicar a sua vida a servir aos nossos irmãos. Quer servir a Deus? Comece a servir esse irmão que está do teu lado. Quer servir a Deus? Comece a servir, aleluia, louvado seja Deus, uns aos outros. Essa é a maior definição de serviço a Deus. Quando nós, aleluia, servimos os nossos irmãos. Ele olhou para os discípulos e disseram para eles: ei, eu estive nu, vocês não me vestiram. Eu estive preso, doente, vocês não foram me ver, vocês não foram me visitar. Oh, meu Deus do céu, aleluia. Eu estive com fome,
tudo isso. As más notícias vão corrompendo essas boas atitudes, vai tirando esse serviço, esse desprendimento, essa fraternidade e essa comunhão que nós devemos ter uns para com os outros, através do nosso serviço. E verdadeiramente, quando nós lemos este versículo, não vos enganeis. E este enganar, querido, é algo tão sério. Eu trouxe aqui alguns significados ou sinônimos desta palavra do grego, enganeis. Ela fala sobre fazer vagar, desencaminhar. Olha isso aqui, ó. Desencaminhar. O que é desencaminhar? Alguém que está no caminho, de repente ele sai do caminho. E o enganar faz não vos enganeis. O enganar faz com que as pessoas saiam do caminho. Eles iam desencaminhar, desviar o caminho, desviar o caminho certo, errar, vagar, passear, desviar da verdade, induzir ao erro, enganar, ser levado ao erro, desviar-se do caminho da virtude, errar, pecar, ser desviado para o erro e pecado. No contexto bíblico, este verbo grego, ele traduz causar perda. Causar perda, perder. Aleluia, glória a Deus. Descreve tanto o engano intencional como o simples falta de direção espiritual. E verdadeiramente essa palavra, amados, é um alerta para os cristãos, para que estejamos atentos, queridos, e mantenhamos firmes a nossa fé e a nossa esperança em Deus. A palavra de Deus para os nossos dias é essa: não vos enganei. As más conversações corrompem, mancham os bons costumes. Não se engane com aparências, irmão, de justiça. Não se engane com pessoas que dizem que são e não são. Não se engane, querido, com pessoas, aleluia, que chegam até você com más notícias. Não se engane com pessoas que chegam até você, aleluia, querendo falar mal de alguém. Não se engane com essas pessoas, porque a principal intenção de Satanás é te fazer desviar o caminho, é fazer você, aleluia, desistir, fracassar, aleluia, voltar atrás. Essa é a intenção de Satanás e do diabo, através, irmão, destas más notícias. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os costumes. E muitas das vezes, irmãos, ficamos até mesmo angustiados. Ficamos até angustiados. Sabe por quê? Sabe por que angústia? Sabe por que ficamos angustiados? Porque muitas pessoas, quando olham para uma palavra como essa, está com michão no ouvido. O ouvido começa a doer, sabe? A coceira. Isso é um exemplo de: não quero estar ouvindo essa palavra, isso aqui não tem nada a ver. Aí fecha os ouvidos para
sorrateira dentro das igrejas, passando por entre as senhoras, passando pelo meio da juventude, passando pelo meio dos obreiros, atingindo um, atingindo o outro, sabe? De forma sorrateira, tentando roubar a fé de um, tentando minar a fé de outro, tentando tirar a fé de um, tirar a fé de outro. Mas nesta noite o sangue de Jesus tem poder, aleluia. No nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, para queimar todo o mal sorrateiro do nosso meio, todo o veneno que tem contaminado, que tem inflamado, que tem pessoas pararem e virarem, desviar no caminho, tem feito pessoas desistir. Deus está queimando esse veneno, Deus está queimando essas palavras negativas, Deus está colocando por terra essas más conversações. Querido, isso é muito fácil. Uma igreja que tem todos os dons, Paulo está tendo trabalho com ela, porque foi uma igreja que permitiu as más conversações entrarem, e tinha todos os dons. Mas o inimigo conseguiu entrar. Queridos, é fácil. É fácil, irmãos. Você se afastar. Quando a gente diz se afastar, não é desprezar. Se afastar não é, aleluia, entregar para Satanás. E haja vista que o próprio apóstolo Paulo tinha um rapazinho que estava dando trabalho na igreja aos Coríntios, irmãos, que Paulo olhou para a direção da igreja: ei, irmãos, faça o seguinte, com esse rapazinho aí, entrega ele para Satanás. Paulo mandou entregar para Satanás. Será que o cabelo é bom, irmão? Será que ele estava fazendo algum benefício? Não, estava só prejudicando. Então, cada um de nós aqui, queridos, fomos chamados para o bom andamento da obra. Para o bom andamento da obra. Ei, e o bom andamento da obra é viver em comunhão e em união com os nossos irmãos. Eu não entendo pessoas que em tudo que vai se envolver faz panelinha. Eu não entendo. Em tudo que se mete a fazer faz panelinhas. Não, eu só quero você aqui. Não, só quero você aqui. Só quero você aqui. Não envolve. Não envolve mais. Não traz mais para perto. Não convida, vem para junto. Eu não entendo, irmão, que mal é esse, aleluia, que tem entrado em várias igrejas por aí. Eu não sei se é para que na hora do nome ser nomeado não ser falado muito nome, né? Ser falado dele, ou ser falado de um ou dois, querido. A nomeação aqui só pode ser para um nome, o nome de Jesus. Aleluia, se nós estamos tendo sucesso naquilo que estamos fazendo, na obra dele, o nome que tem que aparecer é o nome de Jesus. Aleluia. Ele foi que fez isso aqui, ele foi que pintou isso aqui, ele foi que fez isso daqui, aleluia. Quem foi isso aqui, aleluia. O que importa é que Deus levantou e tudo é para a honra dele, é para a glória dele, é para o louvor dele. Você entende isso, amados? Você compreende isso? Então eu estou vindo aqui, amados, com uma palavra e conselhos para você. Mas aqui eu quero chamar a sua atenção para algumas referências bíblicas. Para algumas referências bíblicas.
Estamos aqui, irmãos, para ajudar uns aos outros, não é atrapalhar uns aos outros. Cada um, esses homens que estão aqui, a igreja, cada um, do maior, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, do mais pobre ao mais rico, todos nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Todos. E é desse pensamento que eu separei aqui algo que Deus colocou no meu coração para falar para você. Em Lucas, no capítulo 16, versículo de número 31. Lucas 16, versículo 31, a Bíblia vai dizer: porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Eu acho isso aqui muito interessante. Nesta parábola, o rico está falando com o pai Abraão, dizendo: eu tenho 5 irmãos lá na terra, e da mesma forma que eu vivi lá, e essa vida me trouxe para esse lugar de sofrimento, eles estão vivendo também. Faz o seguinte: manda alguém dos mortos ir lá falar com eles. Manda alguém que já morreu, faça com que eles ressuscite e venha falar para eles, para que eles não venham chegar aqui a este lugar de tormento que eu estou. Aí o pai Abraão disse: o quê? Lá tem Moisés e os profetas. Se eles não querem vir para este mesmo lugar que você está, que eles dê ouvido a Moisés e os profetas, trazendo para a igreja, querido, aleluia, glória a Deus. Ele diz: lá tem a minha igreja, lá tem o meu povo. Se eles não querem vir para este mesmo lugar de sofrimento que você veio, que eles dê ouvido a palavra de Deus, a palavra genuína, os conselhos que a minha igreja está dando para o meu povo. Vocês entendem? E nós estamos aqui exatamente para isso, para pregar, para ensinar e para aconselhar. Aconselhar para quê, pastor? Aconselhar para livrar as pessoas do inferno. Querido, eu pego pesado aqui na barra, mas antes de bater aqui, quebra nos meus mãos primeiro, arde aqui primeiro, querido. Mas é necessário para livrar pessoas do inferno, para tirar pessoas do engano, queridos. A palavra é essa. Jesus, enquanto pregava e ministrava, depois de multiplicar pão, e depois que o povo sentiu fome de novo, procurou ele de novo, Jesus começa a ensinar algo tão pesado para eles, que o povo pensava: pensava que ia ter pão de novo, eu pensava que nós encher a barriga de novo. Hoje só tem chicote para os nossos homens. Não tem um tipo de crente assim, irmão? Não tem um tipo de crente assim? Sabe? Jesus é contigo, vai ser glória a Deus. Jesus vai te dar vitória, eu creio. Fala, querem que vocês estranhos. Ei, Deus tem um plano na tua vida. Você é uma boa, você é uma bênção. Você é uma florzinha de Jesus. E o povo, glória a Deus. Mas quando o negócio começa a apertar, quando o negócio começa a falar e que você tem que se converter para morar no céu, oh aleluia, você tem que mudar de vida, você tem que deixar a mentira, o adultério, a prostituição, o engano. Você tem que se afastar do mal, deixar os lábios
perseguir Jesus até o final, o povo começa a fazer cara feia. Os crentes doentes, dodóis dentro das igrejas, começam a fazer cara feia. Começa a virar o bico, sabe? Tem aqueles que voltou a chupar bico. Tira esse bico da boca. O tempo do bico já passou. O tempo da cara feia, querido, já passou. Deixa isso passar em você, aleluia. Jesus olhou para a multidão indo embora. Ele continuou pregando a palavra, anunciando a palavra, a verdade, falando a verdade. Aí os doloridos do meu discípulo chegam para ele e dizem: Jesus, o povo está indo embora. É melhor o Senhor moderar aí. Aí ele olha para Pedro e disse: Pedro, se vocês quiserem também acompanhar, podem acompanhar. Louvado seja Deus. Aí a diferença é essa. A diferença é essa dos crentes do passado para os crentes do presente. Os crentes do presente não pode ser ferido, não pode receber uma palavra dura, não pode ser disciplinado, repreendido, que a primeira coisa que ele pensa em fazer é procurar outra igreja, é procurar outro povo para estar indo, é procurar outro endereço. A diferença dos crentes primitivos para os crentes de hoje é exatamente essa. Mas olha lá para Pedro, olha o que Pedro falou, juntamente com os outros discípulos. Ele não disse assim: para onde nós iremos? Não, ele disse: para quem nós iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. A palavra é dura, mas é para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Então nós estamos aqui para ajudar os nossos irmãos, pregando a verdade. E não apenas pregando, falando que é bonito demais. Eita, é bonito demais falar. É bonito demais cobrar. Eita, Jesus. É bonito demais, irmão, chegar e exigir. Sabe? Exigir de pessoas aquilo que você mesmo não faz. Aquilo que você não exige de você mesmo. Querido, isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Isso é porque falar é fácil. Oh, aleluia, meu Deus. Aleluia, Jesus. Já diz um certo sábio: pregue em todo tempo, e quando for necessário, fale. Vou repetir para ver se, pastor, o que é isso? Pregue em todo tempo, e quando for necessário, fale. Vocês entendem? Entende não, Ingrid? Ei, porque antes de falar, o meu testemunho tem que pregar para a humanidade a transformação que Ele fez na minha vida. E sabe como é que eu prego em todo tempo? É com o meu testemunho, é com a vida no altar, é com a mudança que Ele operou na minha vida. Então, onde você estiver, pregue, e quando for necessário, abra a boca para falar. Mas hoje em dia as pessoas querem falar muito e viver pouco. Prega-se, ensina-se sobre a obediência, mas não obedece seus líderes. Exige presença, aleluia, mas não se coloca na posição para estar presente. Isto não tem outro nome, é hipocrisia. E precisamos parar essa hipocrisia. Precisamos deixar de ser hipócritas. A igreja do Senhor, ela não pode ser conhecida pela sua hipocrisia, irmãos. A igreja do Senhor não pode ser conhecida pela sua falta de reverência. A igreja do Senhor não pode ser conhecida, aleluia, pela falta de união. E
Por isso, aleluia, que lá na igreja permitida, em Atos dos Apóstolos, todos os dias, Deus acrescentava o número de vidas que iam se salvando, mas quando eles olhavam para a igreja, eles viam comunhão, iam pessoas se salvando, e quando eles olhavam para a igreja, eles estavam juntos, no partir do pão, nas orações, se reuniam no templo e buscavam a presença de Deus, e Deus salvava vidas. Oh, aleluia, Deus. Eu não tenho o poder de me convencer, apenas o Espírito Santo tem o poder de convencer a sua igreja de que nós precisamos ajudar os nossos irmãos a se livrar do inferno, pregando para eles, testemunhando para eles, mostrando para ele, aleluia, a mudança na nossa vida que ele operou, aleluia, glória a Deus. É o que precisamos falar. É o que nós precisamos falar. Porque somos nós que precisamos livrar, falar, viver, para que esses 5 irmãos do Rio possam dar crédito e ouvir a nossa pregação, ouvir o nosso testemunho. Conselhos são conselhos, aconselhar, queridos, é dar direção e segurança para a vida das pessoas. Então, qual tipo de conselhos, irmãos, que nós estamos falando para a pessoa? Esses conselhos da direção, esse conselho dá segurança para a vida das pessoas, porque precisa dar isso, ó. Direção e segurança. Se der só direção, sem segurança, o conselho vai sair errado. Porque quando são e recebem a direção errada na sua vida, recebem conselhos errados na sua vida, e vivem no pecado, escravizados pelo pecado, vivem no engano, e conselhos ainda mais, que se Jesus voltar, conselhos que pessoas dão, ainda vão fazer pessoas ficarem no arrebatamento, porque são apenas conselhos sem segurança. O conselho pode ser até certo, mas dado de forma errada. E como que eu faço, pastor, para dar um conselho que dê direção e um conselho que dê segurança? Querido, olha aqui a fonte de conselho e segurança para a vida daqueles que vivem. A palavra de Deus, irmão. Então até os nossos conselhos precisam estar baseados aqui dentro da palavra. Esses dias eu ouvi um testemunho de uma irmã. Eu falei aqui com os varões na oração. Uma irmã era dirigente do ciclo de oração, profetizava na igreja, chegava gente doente, ela ia lá, colocava a mão, as pessoas eram curadas. E de repente ela caiu depressiva, doente, irmão, e deixou de ir para a igreja. Ficou inscrito de uma rede, vegetando. E todo o trabalho da igreja que o pastor trazia o pregador de fora, ele levava o pregador para orar pela vida daquela irmã. E o pastor foi dizendo para ele, mas tem uma irmã aqui da igreja que era uma bênção.
Pense no mulher crente. Pense, é profeta aqui na igreja. Aqui na igreja. Ela estende a mão, quem está enfermo é curado. Ela profetiza que é dirigindo o ciclo de oração, mas está passando uma luta tremenda, depressiva. E o pastor leva este pregador até a casa daquela irmã para orar por ela. E o pregador se coloca na frente dela e levanta aquela oração, né? Aquela oração fervorosa, aquela oração de autoridade. E a irmã olhava para ele com olho seco, com olho duro, e não tirava aquela expressão do rosto dela. O pregador disse a ela, e o pastor continuou ali trazendo alguns conselhos para ela vencer aquela depressão, vencer aquela situação que estava. E lá no corredor, o pregador foi lá para o corredor esperando o pastor terminar de dar o conselho. E de repente, ele fez uma pergunta que, se não todos, mas a grande maioria, quando vê alguém passando por uma luta, ou por uma dificuldade, ou por algum mal na sua vida, nós nos perguntamos: como pode um servo teu passar por isso que ele está passando? Como pode? Ele faz essa pergunta para Deus no corredor, enquanto o pastor dava lá o conselho. Quando de repente caiu uma informação do alto de Deus para a vida desse pregador. E quando essa informação caiu, irmão, ele ficou chocado. Ele pediu graça a Deus e foi lá onde estava a irmã de novo. Pediu com licença ao pastor, ficou de frente para ela e disse: minha irmã, Deus acabou de falar aqui comigo que Ele nunca usou a tua boca. Deus acabou de falar comigo aqui que você nunca profetizou usada pelo Espírito Santo. Todos esses anos que você passou na igreja profetizando, estendendo a mão para curar, era Satanás na tua vida que enganava a minha igreja. Até o pastor estava enganado, irmãos. E quando o pregador falou isso para ela, aí a lágrima começou a descer do seu rosto. E ela, aleluia, foi convencida que realmente ela estava vivendo um engano de aparência dentro da casa do Senhor. E por isso, amados irmãos, aleluia, você e eu precisamos, aleluia, nos nortear pela palavra de Deus, e não por assim diz o Senhor, saída da boca de alguém, irmão. Profecia saindo da boca de alguém não é a palavra de Deus. Pode ser o maior profeta, se o que ele profetizar, se o que ele falar, eu não encontrar base na palavra de Deus, não tiver no meu base no que está escrito aqui, não veio de Deus, não é do Senhor, porque esta é a maior profecia, este é o maior recado, esse é o maior mistério de Deus para o povo e para a sua igreja, a palavra de Deus, aleluia. E eu dou um conselho aqui para você: se você sair aí atrás de profetas, você vai ter o que merece. Se você sair daqui atrás de profetas, você vai ter o que merece. Porque muitos saem, onde é que tem um profeta? Profeta com a revela até o teu segredo. Profeta com a diz até onde você mora, o teu CEP, o teu RG, até o CEP da tua rua, aí saem os crentes, irmão. Aí saem os crentes todo embananado, todo confuso, atrás de profeta para lá, profeta para cá. Aí vai trazendo para casa profetada, vai trazendo para a igreja como estranho. Rapaz, eu não sabe o que eu ouvi lá, não tem nada a ver com aquilo que o pastor falou, sabe? O profeta disse que vai ser assim, 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 e despreza a palavra de Deus e acaba trazendo sobre si as consequências do engano na sua vida.
Eu conheço pessoas que estão vivendo hoje escravizadas por uma profecia. Meu Deus, eu conheço pessoas que estão vivendo hoje no pecado, e se Jesus voltar vai ficar, porque deu crédito à profecia, mas não deu crédito à palavra de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, queridos? Igreja, você está entendendo o que eu estou falando? Pessoas que estão no pecado, pessoas que estão prostituindo, pessoas que estão adulterando, fornicando, pessoas que se encontram na maldição, em maldição, que se Jesus voltar fica, porque prefere dar mais crédito ao homem do que o que está escrito na palavra de Deus. Então, nós estamos aqui exatamente para ajudar uns aos outros. E os nossos conselhos precisam ter direção. E essa direção é na direção de Cristo, é na direção de Jesus. E segurança. E qual é a segurança maior? A salvação. Os nossos conselhos têm que gerar direção e salvação. Se gera só direção sem salvação, o conselho não vem de Deus. Se gera só direção, aleluia, para você continuar no erro, para você continuar no pecado, você está sem segurança. Mas se o conselho vem para te dar direção e te trazer segurança, é porque o conselho chegou da parte de Deus para a tua vida. E se Jesus voltar, louvado seja Deus, você está na direção certa, está na atitude correta. Aí Deus vai te arrebatar, Jesus vai te arrebatar naquele grande dia. Aleluia. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Olha o que aqui está escrito: não havendo sábia, olha isso, irmão, sábia direção. Quantos conselhos estão sendo dados sem sabedoria? Quantos conselhos estão sendo dados sem direção de Deus? Não havendo sábia direção, o povo faz o quê? O povo faz o quê? Cai. Olha o versículo aí: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselhos há o quê? Segurança. Pelo amor de Deus, não lança, não afasta as pessoas de Deus com conselho só para massagear o ego. Querido, ninguém aqui foi chamado para massagear ego de ninguém. Querido, nós não fomos chamados aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, amados. Ninguém aqui foi chamado para sair bem na vida, irmãos. Ninguém aqui foi chamado, porque existe esse tipo de pessoas, para não ficar mal na vida. Aí começa a deixar a palavra mais flexível, abrir algumas concessões, sabe? Colocar algumas. Eu vou abrir aqui um parêntese só para você, sabe? Não, esse parêntese aqui é só para você. Talvez para não perder a amizade, talvez para que não seja dita, ou para que não seja dito que não é profeta, que Deus não usa. Porque hoje, o que as pessoas dizem que são sábios por Deus, são só os profetas. E os verdadeiros profetas são colocados no escanteio. Os verdadeiros profetas são desprezados. Mas como Micaías, aleluia, glória a Deus. Mas como Micaías, aleluia, que profetizou diferente de toda uma multidão de profetas, aleluia, acerca de Acabe e acerca de Josafá. E Josafá Acabe jogou Micaías dentro da cela e disse assim: ó, quando
disse assim: se vocês voltar da guerra, Deus não falou na minha boca. Resultado, Acabe não voltou da guerra. Então para de aconselhar as pessoas para o mal. O teu conselho precisa dar direção e segurança para a vida das pessoas. Segurança para a vida das pessoas. Porque quando o julgamento vier, vem julgamento primeiro para a igreja, depois é para o mundo. E quem foi que você fez cair? Quem foi que você fez ir para o inferno? Quem foi que fez, aleluia, pessoas viverem no engano, viverem na mentira, viverem no pecado? Quem foi? Não vai precisar ninguém apontar no dedo. Nossa própria consciência escolheu. E eu encerro dizendo algo. Todo tolo, sem exceção, o que é tolo, despreza os conselhos, porque se acha sábio. Quanto mais se aprofunda, mais. O que tem de gente aí dentro das igrejas não se achando sábio, e é um tolo. O que tem de pessoas dentro da igreja se achando sábia e são tolos. E por se achar sábios, não dá ouvido a conselhos. Sabe? Não dá ouvido a conselhos. Provérbios capítulo 12, versículo 15. Está escrito assim: o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é. Não, irmão, vocês estão comigo aqui? Vocês ainda estão aqui? Mas quem dá ouvido aos conselhos é sábio. E sabe quem é que rejeita os conselhos? Quem se acha é sábio. Aleluia. Aleluia. Você só vai ser sábio e sábia quando você começar a dar ouvido aos conselhos para o teu crescimento, para o teu chamado, para o teu ministério. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o seu Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre.